Passei 15 anos no crime, até tudo desmoronar. Você já parou para pensar o que leva uma pessoa normal, com família, com sonhos, com medo igual ao seu, a cruzar uma linha da qual ela nunca mais volta? Eu vou te contar. Não é o que você está pensando. Não foi falta de caráter. Não foi maldade. Foi uma sequência de escolhas erradas, cada uma parecendo a única saída possível naquele momento. 15 anos. Mais de 5.000 dias vivendo no limite, dormindo com o olho aberto, não confiando em ninguém, nem em mim mesmo. Mas o que ninguém te conta é o que acontece quando tudo isso desaba de uma vez. Quando a vida que você construiu em cima de mentira começa a rachar, e você percebe que a única pessoa que sempre esteve contra você era você mesmo. Se você fica até o final desse vídeo, você vai entender algo que pouquíssimas pessoas têm coragem de admitir. O crime não te liberta, ele te aprisiona de um jeito que nenhuma cela do mundo consegue imitar. Mas antes de chegar no colapso, a gente precisa voltar para o começo. Porque tudo tem uma origem. E a minha começa numa tarde de quinta-feira, numa rua sem saída, com 12 anos de idade. E um pensamento que mudou tudo. Ninguém vai me ajudar. Então, eu me viro. Cresci num lugar onde o Estado aparecia de duas formas, ou fardado para te bater, ou no papel de uma promessa que nunca chegava. Não estou buscando desculpa, estou te dando contexto. Porque sem contexto, você vai julgar antes de entender. E se você está aqui, é porque você quer entender de verdade. A casa era pequena, a fome era grande, e o orgulho da minha mãe era maior que os dois juntos. Ela trabalhava de madrugada e voltava de manhã, sem reclamar, sem pedir nada. E eu via isso e sentia duas coisas ao mesmo tempo. Admiração e uma raiva surda que eu não sabia explicar. Por que a gente tinha que viver assim? Por que o vizinho do lado ostentava enquanto a gente contava moeda para comprar pão? Essas perguntas não tinham resposta em casa, mas na rua sempre tinha alguém com uma resposta rápida. E sabe como é? Quando você é jovem, a resposta rápida parece a resposta certa. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que o mundo está te devendo alguma coisa e que esperar não é uma opção? É exatamente aí que a ficha começa a virar. Não de uma vez, devagar, imperceptível, como uma infiltração que você só percebe quando a parede já cedeu. A primeira vez que fiz algo errado de verdade, eu tinha 14 anos. Não vou romantizar. Não foi cinema, não foi adrenalina pura, foi frio na barriga, suor nas mãos e aquela voz dentro da cabeça dizendo: você não tem saída. Mas depois que passou, veio algo que eu não esperava. Veio alívio. E aí você entende por que é tão difícil sair. Porque o crime, no começo, resolve o problema imediato. Ele não resolve a vida, mas resolve aquele momento. E quando você está no desespero, o momento é tudo que existe. Com 16 anos, já tinha uma reputação. Não do jeito que a gente sonha quando criança, mas do jeito que a rua reconhece. As pessoas me olhavam diferente, alguns com medo, outros com respeito. E naquela idade, você não consegue distinguir um do outro. Os dois parecem a mesma coisa. Entrei fundo. Cada ano que passava, a teia ficava mais densa. Você não percebe que está preso porque a jaula vai crescendo junto com você. Os compromissos ficam maiores, os riscos ficam maiores. E a saída vai ficando cada vez mais nebulosa. Você ainda acredita que controla tudo? Essa é a maior mentira que o crime te conta. Aos 22 anos, eu tinha dinheiro, tinha respeito forçado, tinha tudo que um garoto de rua imagina quando fecha o olho e sonha com uma vida diferente. Mas não tinha paz. Nunca tinha paz. Você sabe o que é deitar numa cama boa, num quarto seguro, e não conseguir dormir porque o seu próprio pensamento te persegue? Porque cada sombra no corredor pode ser o fim? Eu vivia assim, todo dia. E o pior não era o medo de morrer, era o medo de que aquilo nunca fosse acabar, que eu ficasse preso naquele loop eternamente. Conheci pessoas incríveis nesse meio, pessoas que em outras circunstâncias teriam sido médicos, engenheiros, artistas, inteligentes, capazes, humanos, mas que também tinham feito aquela mesma escolha lá atrás e que agora carregavam o peso disso no olhar. A gente não fala sobre isso, sobre o luto silencioso de saber que poderia ter sido diferente. Você já perdeu alguém que fez a escolha errada na hora certa? Alguém que você olhava e via o potencial desperdiçado?
É uma dor específica, e ela mora fundo. Aos poucos, fui percebendo que o que eu tinha construído não era uma vida. Era uma armadilha com estética de liberdade. O 10º ano foi o mais pesado. Não por causa de nenhum evento específico, foi porque foi o ano em que eu deixei de sentir. Sabe quando o volume vai caindo tão devagar que você não percebe que ficou surdo? Foi isso. As coisas que antes me incomodavam pararam de incomodar. E aquilo me assustou mais do que qualquer ameaça externa. Quando você perde a capacidade de se chocar com o que faz, é sinal de que algo essencial em você foi embora. Comecei a observar os mais velhos no jogo, os que tinham sobrevivido décadas, e vi que eles tinham duas coisas em comum. Estavam sozinhos, de verdade, mesmo rodeados de gente, e tinham um olhar vazio que nenhuma conquista material conseguia preencher. Ninguém te mostra isso nos filmes. Nos filmes, o vilão tem carisma até o fim. Na vida real, o que sobra é cansaço. Um cansaço que vai além do corpo. É cansaço de alma. E foi nesse cansaço que começou o desmoronamento. Não de fora para dentro, de dentro para fora. Silencioso, lento e inevitável, como uma estrutura que por anos sustentou peso demais e que um dia simplesmente não aguenta mais. O colapso não veio com sirenes, não veio com algemas, veio numa ligação. Era minha mãe. Ela não estava chorando, e isso foi o que me destruiu. Porque quando uma mãe para de chorar pelo filho, é porque ela já não sabe mais o que sentir. Ela disse poucas palavras. Disse que havia visto uma foto, que tinha entendido tudo, e que rezava todo dia para eu voltar, mas que já não sabia mais quem era o filho que ela pedia para Deus proteger. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede por horas. Não me lembro de ter pensado em nada específico, mas me lembro de ter sentido, pela primeira vez em anos, o peso real do que eu tinha me tornado. Não o peso do crime, o peso do vazio. 15 anos construindo uma identidade que não era minha. 15 anos fugindo de uma dor que eu nunca processei. E ali, naquela parede, sem ninguém por perto, sem dinheiro que resolvesse, sem aliado que ajudasse, eu finalmente encontrei o que tinha passado a vida toda evitando. Eu mesmo. E o que eu vi não era monstro. Era uma pessoa destruída que nunca tinha aprendido outro caminho. E esse foi o começo do fim, e também o começo de tudo. Aqui está a grande verdade que ninguém que ainda está no jogo consegue enxergar. O crime não é poder. O crime é dependência. Da mesma forma que uma droga, você precisa de doses cada vez maiores para sentir cada vez menos. No começo parece controle. No fim, você percebe que estava sendo controlado o tempo todo. Por medo, por dívida, por identidade construída em cima de areia. Eu pensei por anos que sair era impossível, que as pessoas não deixariam, que eu mesmo não conseguiria. Mas a verdade é que o maior obstáculo nunca foi externo. Era a narrativa que eu tinha sobre mim mesmo. Eu sou isso, não tem outro jeito. Essa frase mata mais gente do que qualquer bala. Estudos sobre reincidência criminal mostram que a maioria dos que tentam sair e voltam não por falta de oportunidade, mas por falta de identidade alternativa. Porque quando você passa anos sendo uma coisa, deixar de ser ela parece deixar de existir. Reconstruir quem você é do zero, sem referência, sem rede de apoio, sem o respeito que o jogo dava, isso exige uma coragem que pouquíssimos têm. Eu não tive essa coragem de uma vez. Tive em pedaços, ao longo de meses. Às vezes avançava, às vezes recuava, mas não parei. E aqui está o que eu prometi no começo. A resposta real. O que faz uma pessoa passar 15 anos no crime não é ausência de moral. É ausência de alternativa percebida. Não real, percebida. Porque quando você está dentro, tudo do lado de fora parece impossível, distante, feito para outro tipo de gente. E o sistema, seja ele qual for, raramente te oferece uma ponte. Ele te oferece punição. E punição sem reconstrução não muda nada, só endurece. O que me tirou não foi a lei, não foi o medo de cadeia, porque quem vive no limite já fez as pazes com esse medo faz tempo. O que me tirou foi perceber que eu estava desperdiçando a única coisa que ninguém devolve: tempo. Cada ano que passava era um ano que eu nunca ia recuperar.
E chega um momento em que você faz as contas e o número te assusta. 15 anos. 15. O que você construiu nesses 15 anos? Uma estrutura baseada em medo e violência que ia desabar de qualquer jeito. E do outro lado? Zero. Nada que fosse realmente meu. Essa conta é o clímax, quando você entende que o preço foi alto demais para um produto que nunca existiu de verdade. Depois que tudo desmoronou, comecei a entender coisas que antes eu rejeitava. Que vulnerabilidade não é fraqueza, é o único portal para mudança real. Que pedir ajuda não te diminui, te salva. Que a maioria das pessoas ao redor, mesmo as que pareciam inabaláveis, estavam tão perdidas quanto eu. A diferença é que algumas aprenderam a esconder melhor. O processo de reconstrução é brutal. Não tem romantismo, não tem trilha sonora motivacional. Tem dias em que você acorda sem saber quem você é. Tem momentos em que o passado parece mais real que o presente. Tem noites em que a saudade, não do crime, mas da sensação de pertencer a algo, aperta de um jeito que dói fisicamente. Mas também tem momentos de clareza, pequenos, raros, mas poderosos. Um café da manhã tranquilo, uma conversa honesta, um dia sem precisar olhar para trás, e esses momentos, com o tempo, vão ficando maiores. Pesquisas sobre reabilitação mostram que o fator mais determinante na reconstrução de vidas após o crime é o vínculo humano genuíno. Não programa, não palestra. Vínculo. Uma pessoa que olha para você e vê além do que você foi. Você tem alguém assim na sua vida? Pensa nisso. 15 anos no crime me ensinaram mais sobre fracasso humano do que qualquer livro poderia. Mas os anos depois disso me ensinaram algo mais valioso. Que o ser humano tem uma capacidade absurda de recomeçar, desde que ele decida que quer. Não desde que o mundo deixe, não desde que as circunstâncias mudem, desde que ele decida. Essa é a parte que ninguém gosta de ouvir, porque ela coloca a responsabilidade de volta em você. E responsabilidade dói, mas é a única coisa que liberta de verdade. Se você chegou até aqui, tem um motivo. Talvez você conheça alguém nessa situação. Talvez você mesmo já tenha feito escolhas das quais se arrepende. Talvez você só queira entender como a mente humana funciona quando encurralada. Qualquer que seja o motivo, obrigado por ter ficado. Porque esse tipo de história precisa ser contada. Não para glorificar, para iluminar os cantos que ninguém quer olhar. O canal continua com histórias assim, reais, cruas, sem filtro. Se isso te moveu de alguma forma, você já sabe o que fazer. Assiste o próximo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e deixa nos comentários qual foi o momento desse vídeo que mais te pegou. A gente se vê na próxima história. Até lá, fica vivo!